Nessa primeira parte da aula de matemática, nós iremos fazer a correção desta página, que é a página 57, que ainda trata sobre divisão com dois algarismos no divisor. Eu já tinha feito um vídeo explicando como vocês devem fazer em cada uma dessas 4 questões. E agora, vamos fazer a correção. Vejam lá que continua com a 5ª questão, já que essa atividade ela é parte da atividade que começa na página 55 e 56. Acompanhe comigo. Um grupo de 540 torcedores quer ir de ônibus assistir uma partida de futebol em outra cidade. E para isso eles precisam de ônibus, só que como a informação indicada diz que a lotação em cada ônibus é 42 passageiros e só pode ir passageiros sentados. É proibido viajar em pé. E para nós descobrirmos quantos ônibus, no mínimo, serão necessários para levar todos os 540 torcedores, nós temos que fazer essa divisão que eu já armei bem aqui para vocês, ó. O 540, que é o dividendo, e o divisor 540, o dividendo é o número de torcedores, e o 42, que é o divisor, também aqui é o número de passageiros que cabe em cada ônibus. Então vamos lá para a divisão. Vou deixar bem amplo aqui para que vocês possam acompanhar todo o processo da divisão. Espero que vocês já tenham aprendido como fazer. Eu havia dito que é um pouquinho complicado a operação da divisão, principalmente quando envolve dois números no divisor, dois algarismos no divisor. Então vamos lá, ó. Temos aqui, como tem dois números aqui no divisor, então nós vamos dividir com dois números também. E se o número que nós vamos dividir, se ele for menor que o divisor, a gente vai precisar dividir mais um. Mas nós podemos ver que o 54 ele é maior que 42. Então quanto é que dá 54 dividido por 42? Eu já havia explicado para vocês na aula anterior que o número da esquerda vai dividir com o número da esquerda. Então é 5 dividido para 4. Se nós formos dividir 5 para 4, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, dividido para 4, a gente vai ver que cada um vai ficar com 1. Viram? 5 dividido para 4 dá 1. Agora, quando nós voltarmos multiplicando o número da direita, o resultado eu vou colocar embaixo do número que é correspondente a ele, que é esse número aqui, ó. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 4, 4. Agora fazemos a subtração. 4 menos 2 dá 2. E 5 menos 4, 1. Vejam que o número 12 ele é menor que o 42. É por isso que nós precisamos baixar o zero aqui, ó, para que esse número possa ficar maior que o divisor. Eu já havia dito também para vocês quando acontece esse tipo de situação, ou seja, quando tem 3 algarismos, os 2 primeiros, eu vou até pintar de amarelo, ele fica com o número da esquerda. Então vejam lá, ó, é o 12 dividido por 4. Na tabuada 12 dividido por 4 dá 3, só que nós não vamos colocar o 3 aqui porque o 3 ele vai passar. Eu vou fazer o teste aqui, ó, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Vejam lá como passou. 126 é maior que 120, passou. E como eu já falei para vocês, não pode passar. Então, se o 3 passa, nós vamos para o número menor, vamos para o 2. Aí vocês vão ver que vai dar agora 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 4, 8. Fazemos essa conta de menos. Olha lá. Esse 2 vai emprestar 1 para cá e ele vai valer de 1.
10 menos 4, 6. E 11 menos 8, 3. O que nós fazemos agora? Bom, não tem mais número para baixar. E se o resto ele for menor que o divisor, encerra a conta. O que isso significa? Significa dizer o seguinte. Que para 540 torcedores, eles vão precisar de 12 ônibus. É 12 ônibus que vai precisar para levar os 540 torcedores? Não, porque com 12 ônibus não vai dar para ir todos. Vai sobrar ainda 36 pessoas, já que, como diz aqui, é proibido viajar em pé. Então, se 12 ônibus, com 12 ônibus, dá para ir só 504, olha lá. Com esses 12 ônibus, dá para ir só 504 torcedores. E ainda faltam 36. É por isso que nós vamos colocar mais um ônibus para justamente esse ônibus levar os 36 que ficaram. Então veja uma pergunta aqui, ó. Quantos ônibus no mínimo serão necessários para levar os torcedores? A resposta: serão necessários no mínimo 13 ônibus. Acertaram? Acertaram essa quinta questão? Espero que sim. A sexta questão é para nós analisarmos essa tabela e responder essa pergunta aqui, ó. Observe na tabela ao lado a quantidade de alunos que estudam no período da manhã, que nós estamos vendo aqui que são 240 alunos, e no período da tarde, que são 300 alunos. E para nós respondermos essa pergunta aqui, ó. Quantas turmas de 30 alunos é possível formar no período da manhã e no período da tarde? Eu já havia até armado a conta aqui, ó. E nesse formato de divisão é bem simples, porque se tiver zero no dividendo e no divisor, a gente pode cortar o zero. Aí olha lá, 24 dividido para 3 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. 24 menos 24, 0. Ó. Então, 240 dividido por 30 dá 8. Então, nós já sabemos que no turno da manhã dá para fazer 8 turmas com 30 alunos. Vamos logo resolver essa daqui, a do turno da tarde, que tem 300 alunos. Olha lá. 3 dividido para 3, 1. 1 vezes 3, 3. Conta de menos. Aí baixa o 0. Não dá para dividir, põe o 0 no quociente. Então deu quanto? 10 turmas. No turno da tarde dá para fazer 10 turmas. Então vamos responder aqui a pergunta. Vejam lá, quantas turmas com 30 alunos é possível formar no turno da manhã e no turno da tarde? Vamos lá. No turno da manhã, dá para fazer 8 turmas. Vou colocar aqui um ponto e vírgula. No turno da tarde, 10 turmas.
Acertaram? Cálculo bem simples. E agora essa daqui, ó. Luiz usou exatamente 6 metros de fita adesiva para cobrir todas as arestas de um modelo de cubo. Eu já havia explicado para vocês o que é aresta. E eu vou contar aqui no cubo para vocês, porque o primeiro passo, como eu havia dito, é descobrir quantas arestas tem um cubo. Ó. Qual é o comprimento total de fitas adesivas que Luiz usou em centímetros? Até porque, primeiro passo, é nós transformarmos metro em centímetros, metros em centímetros. E é simples, como eu falei para vocês, eu vou colocar bem aqui, ó. Centímetros tem relação com que número? Com 100. Ou a gente pega o número 100, a gente pega os 2 zeros do 100, olha lá, e coloca para acompanhar os 6 metros, então quer dizer que 6 metros tem 600 centímetros. Ou eu posso fazer esse cálculo aqui, ó. 100 centímetros vezes 6 metros. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 1, 6. Olha lá como deu 600. Então, letra A, qual é o comprimento total de fitas adesivas que Luiz usou em centímetros? Resposta: 600 centímetros. Agora que já sabemos que aqui esse carretel de fitas adesivas tem 6 metros ou 600 centímetros, nós vamos responder a letra B. Ó. Se em todas as arestas Luiz usou pedaços de fita do mesmo tamanho, está querendo saber qual é o comprimento em centímetros de cada aresta nesse modelo. Aí eu falei para vocês que o primeiro passo era descobrir quantas arestas tem um cubo. Vou mostrar para vocês aqui, olha lá. Vou desenhar esse cubo aqui. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Viram lá que o cubo tem 12 arestas. Vou fazer esse cubo bem aqui ao lado para vocês. Um cubo é uma figura geométrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Viram lá? Um cubo, ele tem 12 arestas. Arestas é cada uma dessa linha que forma um cubo. Agora que nós já sabemos que o cubo tem 12 arestas e que, como o cubo é pequeno, é por isso que nós tivemos que transformar um metro em centímetros, porque o tamanho aqui de cada aresta, o tamanho da fita usada aqui vai ser usada em centímetros e não em metro, até porque aqui não tem nenhum metro. É o que nós precisamos descobrir, quantos centímetros tem cada aresta. Então o que é que nós vamos fazer? Dividir o 600 dividido, que é 600 centímetros é o tamanho da fita, dividido por arestas, por 12 arestas. E a divisão, olha lá, viram? 6 dividido para 1 dá 5.
Se eu colocar 6, vai passar. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Fazemos conta de menos. Baixa o 0. E mesmo baixando não deu para dividir, coloca aqui no quociente. É 50 o quê? 50 centímetros. É a resposta. O que é esses 50 centímetros? É o tamanho de cada uma dessa aresta. 50 centímetros, 50 centímetros, 50 centímetros. Se a gente multiplicar, ou se a gente somar todos esses 50 centímetros repetindo 12 vezes, vai dar quanto? 600 centímetros, que é justamente a quantidade de fitas adesivas que tem. Então, se em todas as arestas Luiz usou pedaços de fita do mesmo tamanho, qual é o comprimento em centímetros de cada aresta desse modelo de cubo? Resposta: 50 centímetros. Não esqueçam que centímetros tem um acento agudo no i. A oitava questão é para nós ajudarmos o Augusto a dividir 650 por 50. Só que na calculadora dele, a tecla de divisão está quebrada. Então nós temos que registrar aqui quais são as estratégias de cálculo que o Augusto poderia usar para descobrir quanto é que dá 650 dividido por 50. Então vejam aqui que eu vou explicar de dois modos. Um é usando a subtração, porque o que nós temos que fazer? Ajudar o Augusto a dividir 650 por 50. Só que na calculadora do Augusto a tecla de dividir está quebrada. Então ele poderia usar os seguintes cálculos. Ele poderia usar a subtração, onde eu até descrevi aqui, ó. Augusto pode subtrair 50 de 600 seguidamente, ou seja, ele vai subtraindo seguidamente até que o resultado seja igual a zero. Quando chegar em zero, como nós podemos ver bem aqui, ó, chegou em zero. Eu subtraí 650 menos 50 deu 600, depois 600 menos 50, 550, e fui subtraindo até que se chegasse em zero. Se nós formos contar aqui a quantidade de subtração, vai dar 13, olha lá, 13. Ou seja, para subtrair 650 por 50 até chegar em zero, a gente vai precisar de 13 vezes a conta de menos, que é o que diz aqui, ó. O resultado será o número de vezes que ele subtraiu 50, ou seja, 13 vezes. Viram? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que 650 dividido por 50 dá 13. Ou o Augusto poderia usar a multiplicação, ó. Ele vai multiplicando os números por experimentação, ou seja, ele vai experimentando até que ele chegue no resultado esperado. Por exemplo, aqui, ó. Vejam bem aqui. Ele experimentou 6 vezes 50, deu 300. Lembrando que ele quer chegar ao número 650, tá? Então veja que 300 ainda está longe de 650. Na verdade, falta mais do que o dobro. Que o dobro de 300 é 600. Então, testando com 8 vezes 50 deu 400. Ainda está longe de 650. Tentou com 10 vezes 50 deu 500. Está chegando próximo, ó. Tentou com 11 vezes 50 deu 550. Com 12 vezes 50 deu 600. E quando tenta com 13, vejam lá, tentou com 13 deu justamente o valor que nós estamos esperando, que é o 650. Indicando que 650 dividido por 50 é igual a 13. Lembra do que eu falei para vocês? De que a operação da multiplicação é o contrário da divisão? Olha lá. 650 dividido por 50 é igual a 13. E dessa forma, nós ajudamos a solucionar o problema do Augusto. Espero que vocês tenham tentado resolver essa página.
É a última página, é a última tarefa que trata sobre divisão com dois números no divisor.